Olá, queridíssimos espectadores do canal da Igreja Virtual Amor e Fé. Eu, Clério Cerqueira, estou aqui com vocês mais uma vez para fazer a introdução de mais um programa direto ao coração, em sua segunda temporada, e sob a direção do pastor Luiz Carlos Silveira, o pastor da graça e da verdade. Não sem antes nós apreciarmos, nós contemplarmos um videoclipe maravilhoso e estritamente espiritual com os cantores Roberto Carlos e Daniel, e cuja letra da canção vocês vão observar que tem tudo a ver com a mensagem de hoje, tá bom? Eu fico por aqui e citando a célebre frase do canal que não pode faltar: este, abençoados e abençoadas, é o meu, o seu, o nosso canal da Igreja Virtual Amor e Fé, junto com vocês em todos os instantes. Até breve, se assim o nosso poderoso, magnífico Deus, o grande eu sou, na pessoa do Senhor Jesus Cristo, assim nos permitir. Quando eu quero falar com Deus, eu apenas falo. Quando eu quero falar com Deus, às vezes me calo e elevo meu pensamento, peço ajuda no meu sofrimento. Ele é Pai, Ele escuta o que pede o meu coração. Quantas vezes falando com Deus, desabafo e choro, e alívio pro meu coração eu a Ele imploro. E então sinto a sua presença, seu amor, sua luz tão intensa, que ilumina o meu rosto e me alegra em minha oração. Quanta paz, quanta luz, Deus nos ouve e nos mostra o caminho que a Ele conduz. Deus é Pai, Deus é luz, Deus nos fala que Ele se chega seguindo Jesus. É tão lindo falar com Deus Em qualquer momento, Deus que vê uma folha que cai e é levada ao vento, não existe onde Ele não esteja, e Ele pode escutar nossa voz. Deus no céu, Deus na terra, onde seja, está dentro de nós. Quanta paz, quanta luz, Deus nos ouve e nos mostra o caminho que Ele conduz. Deus é
Pai. Deus é luz. Deus nos fala que a Ele se chega, seguindo Jesus. Fala de coisas de amor, só pra você, bem baixinho. Conta histórias de amor. Olá, abençoados de Deus. Que bom mais uma vez poder estar aqui com você, no meu, no seu, no nosso programa Direto ao Coração. Um programa que traz a palavra da graça e do amor de Deus, a palavra que faz transformação na vida de todo aquele que quer. Porque só a graça pode transformar a vida de uma pessoa. Porque a graça é o verdadeiro Evangelho. Então é muito bom ter a sua companhia e eu quero, antes de nós iniciarmos a nossa mensagem de hoje, queria que você fechasse os seus olhos, que nós vamos falar de um assunto muito importante e eu declaro o Espírito Santo falando ao seu coração. Senhor meu Deus, nós queremos te agradecer, Pai, por mais esta oportunidade. E queria, Senhor, que o teu Espírito Santo pudesse avivar o coração dos teus filhos, que vamos falar de algo muito importante, porque nós necessitamos, Senhor, de te adorar de todo o nosso coração. Então, Senhor, abre os olhos do nosso entendimento para que possamos entender a tua palavra e que para a partir de hoje, Senhor, venhamos a te adorar de todo o nosso coração, venhamos a ter um relacionamento contigo por amor e não por interesse e não por outros artifícios, meu Pai. Então coloca esta adoração em nossos corações. Abre os olhos para que possamos enxergar o quanto foi tão grande o teu amor por todos nós. E é esse amor que nós queremos retribuir, não só hoje, mas para todo sempre. Por isso nós oramos a Ti, te agradecemos em nome do Senhor Jesus. E você que está nos ouvindo e nos acompanhando, diga glória a Deus, diga eu recebo esta palavra, diga amém e diga graças a Deus. Que bom. Olha, eu às vezes me pego várias vezes pensando que sendo Deus o nosso Pai, então aí eu fico me perguntando, como será que nós estamos nos relacionando com Ele? Porque muitas vezes nós passamos por momentos terríveis, ao ponto de não termos força nem para orar, não é verdade? Quantas vezes isso já aconteceu com você? Comigo já aconteceu várias vezes. E aí levamos os nossos pensamentos, orando no Espírito e nos aconchegando no colo do Pai. E aí recebemos conforto, recebemos consolo e tudo que necessita a nossa alma e o nosso coração. Porque tudo vem dele, tudo foi feito para ele. Por isso podemos confiar nesse Pai. E você veja que mesmo sem conseguir dirigir palavras ao Pai, a gente corre para o seu colo. Porque só em correr para o colo do Pai, isso já nos garante receber uma paz que excede todo o entendimento. Então eu quero que você preste muita atenção em tudo isso que você vai ouvir, porque você já parou para se perguntar o que um pai que ama o seu filho gostaria de receber dele? E será que você já parou para pensar
no filho o que um filho que diz amar o pai e que é amado por este pai deveria demonstrar a ele. Então é sobre isso que nós vamos estar falando nesta mensagem, que tem como título Como estamos nos relacionando com Deus. Será que como filhos estamos reconhecendo o amor desse pai e o valorizando e o amando também? Ou será que somos filhos que só procuramos o pai quando precisamos dele? Então, vamos pensar sobre isso. Vamos deixar que o Espírito Santo fale ao nosso coração e vamos transformar o nosso relacionamento com este pai de amor, para que em todas as coisas, sejamos mais que vencedores, para que a cada momento que procurarmos esse Deus, não o procuramos mais somente pelos nossos interesses, mas o procuramos, acima de tudo, porque o amamos, porque sabemos que com ele nós podemos contar, porque sabemos que com ele, mesmo que tenhamos aflições, nós podemos ter bom ânimo, porque ele, como pai, nos ensinou que nós poderíamos vencer o mundo. E essa é a nossa fé. Diga graças a Deus em nome do Senhor Jesus. Então quero levar você a João, o Evangelho de João, no capítulo 4, no verso 23. Diz assim a palavra do Senhor: Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Amados, algo me chama muita atenção aqui nesses 2 versículos, porque preste atenção numa coisa, diz assim, ele inicia dizendo assim: mas vem a hora e já chegou. Opa! Há muitas pessoas achando que no momento certo vão passar a amar a Deus. Eu já ouvi muita gente falando desse assunto e dizendo assim: ah, não, no momento certo eu vou entrar para uma igreja. Ah, não, no momento certo eu vou ouvir a palavra. Ah, no momento certo Deus vai me conduzir, né, para a sua palavra. Não. A palavra é muito clara. Ele diz que vem a hora e já chegou. Então o que você está esperando para manter um relacionamento com esse Deus? Como é que você tem se relacionado com esse Deus? Porque ele diz que os verdadeiros adoradores é o que o Pai procura. E quem são esses verdadeiros adoradores? São aqueles que adoram o Pai em espírito e em verdade. Há muita gente que diz que adora a Deus, mas não há verdade nas suas palavras. Você vê que hoje as pessoas, elas estão sendo ensinadas a adorar a Deus não por amor. Elas estão sendo ensinadas a se relacionarem com Deus por interesse. Interesse daquilo que Deus pode fazer. Elas estão interessadas nas bênçãos do Senhor, mas elas não estão interessadas em dar e receber este grande amor. Hoje a gente vê um quadro muito interessante. A gente vê igrejas lotadas e as pessoas não estão buscando a Deus por amor a Deus, não estão o adorando em espírito. As pessoas estão lotando as igrejas em busca das bênçãos. Preste atenção nisso. As pessoas estão buscando a Deus nas suas igrejas em busca dos seus próprios interesses e de tudo aquilo que esse Pai de amor ele pode oferecer. E isso é uma situação muito grave, porque justamente muita gente tem sido frustrada por causa disso. Correm atrás das bênçãos e deixam em segundo plano
o seu relacionamento com o abençoador, com o próprio Deus. Então é muito importante que você, a partir de agora, comece a pensar nisso. Talvez você tenha enfrentado tantos problemas, tantas dificuldades, tenha orado tanto a Deus, mas para pedir solução para os seus problemas. Você nunca se prostra diante de Deus para simplesmente dizer: Senhor, muito obrigado por eu ter acordado no dia de hoje. Você nunca se prostra diante de Deus para dizer: Senhor, muito obrigado pelo dia de hoje. Independente de como foi esse dia, se foi um dia bom, se foi um dia feliz, se foi um dia de sucesso, se foi um dia de prosperidade, enfim, não importa. O que importa, o que Deus requer de nós, é que o adoramos em espírito e verdade, mas que o buscamos por amor. Porque a palavra de Deus é muito clara. A fé que faz efeito na nossa vida é a fé que atua pelo amor. Diga glórias a Deus. Diga: eu recebo esta palavra. Então eu quero que você comece a pensar sobre isso, para que você possa mudar a sua vida, para que você possa transformar a sua vida e verdadeiramente transformar o seu relacionamento com esse Deus. Porque esse Deus, todos nós aprendemos até desde criança, que é o Pai, foi quem criou todas as coisas, foi um Deus que criou os céus, criou a terra e tudo que nela existe. Foi Deus que te deu vida para que você estivesse aqui me ouvindo neste momento. Foi Deus que tem me dado vida para que eu estivesse aqui neste momento trazendo essa palavra para você. Então é muito importante que a gente comece a repensar tudo que temos feito em relação a esse Pai. É importante que nós começamos a pensar de que forma temos nos relacionado com Ele. Porque eu vou mostrar a você que quando você procura Deus por amor, quando você coloca nas mãos desse Deus todas as suas tristezas, as suas dores, as suas aflições, quando você confia nesse Deus, quando você pratica uma fé verdadeira em Cristo Jesus, você nem correr atrás das bênçãos vai precisar. Você nem vai precisar abrir a sua boca para pedir nada, porque Deus é um Deus que sonda o coração. A palavra é clara quando diz que antes de você abrir a sua boca, Ele já sabe o que você vai pedir. Deus já sabe o que está se passando dentro de você. Então, você veja que ponto um pai que ama, ele consegue ler os pensamentos de um filho. Quando esse filho sofre, quando esse filho está feliz, quando esse filho está ansioso, quando esse filho está triste, não importa. Esse pai, por te amar tanto, ele te conhece do alto da tua cabeça à planta dos seus pés. E não seria nem necessário você abrir a boca, porque ele já sabe de tudo o que você necessita. Pare para pensar nisso em nome de Jesus. Eu quero que você comece a entender isso no Salmo 91, no Salmo de Davi. E você vai começar a entender que se relacionar com esse Deus, que se não for por amor, de nada vai te adiantar. Agora, quando você se relaciona com esse Deus por amor de todo o seu coração, meu amado, olha, muito pouco vai ser necessário você fazer. Muito pouco vai ser necessário. Você pode achar estranho o que eu vou te dizer, mas muito pouco a oração vai ser necessário. Porque, volto a te dizer, esse Deus é um Deus que sonda coração. Então você pode ficar tranquilo e sossegado, porque esse Deus, antes de você abrir a sua boca, Ele já sabe quanto você o ama. Diga glórias a Deus, diga: eu recebo esta palavra. Vamos abrir a nossa Bíblia no Salmo 91, no versículo 14. Veja comigo agora, que coisa tremenda. Vamos refletir sobre esta palavra? Diz assim o Salmo 91, no verso 14: porque a mim se apegou com amor, preste atenção, eu livrarei.
poloei a salvo, porque conhece o meu nome. Olha que coisa linda. Quando um filho realmente conhece o amor do pai, quando um filho se relaciona com amor por esse pai, quando o filho se apega com amor a esse pai, meu Deus, eu acabei de dizer para você que a oração nem precisaria, porque a própria palavra nos revela que quando você se apega com amor a esse Deus, Ele o livra, Ele lhe põe a salvo, porque conhece o meu nome, ou seja, Ele te conhece, Ele sabe do teu coração. E aí ele diz no verso 15, Ele me invocará, olha só, e eu lhe responderei, não tenha dúvida disso. Deus trará respostas para toda a oração que você tem feito a Ele, se você tem feito de todo o seu coração. E ele continua dizendo assim, na sua angústia eu estarei com ele, livrá-lo-ei e o glorificarei, saciá-lo-ei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Louvado seja Deus. É muito interessante, e eu fico pensando que se as pessoas conhecessem esta palavra, elas mudariam totalmente a sua forma de adorar a Deus. Há várias formas de você adorar a Deus. Por exemplo, no seu congregar. Será que você só congrega em uma denominação? Ou será que você só vai à igreja em busca de Deus quando as coisas vão mal na sua vida? Será que você, como cristão, você traz o seu dízimo à casa de Deus, você oferta na casa de Deus por amor à sua obra? Ou será que é para Deus dar uma arrumada na sua vida financeira? Ou será que é quando a sua vida financeira vai mal, você quer mudar, aí você corre para fazer as suas campanhas, as suas correntes, mesmo sem dinheiro você se vira, dá teu jeito? Será que é assim que você tem visto esse Deus? E a oração? Será que você só coloca o seu joelho no chão quando alguma coisa não vai bem na sua vida? Quantas vezes você já teve dúvidas se as suas orações chegaram ao trono da graça desse Deus? Quantas vezes você já teve dúvida que as suas orações elas vão ser respondidas? Então, amados, um filho que ama o pai, ele não tem dúvida de nada. Ele ora a Deus, espera com paciência no Senhor, porque ele sabe, ele tem certeza, ele tem convicção que Deus recebeu a sua oração e vai fazer justiça na vida daquele que crê. Porque há muita gente se afastando das igrejas. E quando eu falo se afastando das igrejas, não é que você tem que estar enfiado numa igreja 24 horas, não. Porque quando uma pessoa se afasta da igreja, ela deixa de ouvir a palavra. E automaticamente ela se afasta de Deus. Com certeza. Uma pessoa que está fora daquela convivência, uma pessoa que não está ouvindo a palavra, uma pessoa que não está lendo a palavra, ela acaba se afastando de Deus. Então eu pergunto a você, será que é desta forma que nós temos nos relacionado com Deus? Então vamos continuar ouvindo esta palavra, para que ela venha falar ao seu coração e você comece a repensar todo esse relacionamento que você tem tido com Deus. Então eu quero que você abra a tua Bíblia em Hebreus, no capítulo 10, no verso 22. Veja bem o que diz a palavra do Senhor. Hebreus capítulo 10, 22 diz assim: aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Vamos dar uma paradinha aqui. Então aqui já fica claro que
Uma pessoa que se aproxima de Deus, ela tem que ter um coração sincero. Uma pessoa, para se aproximar de Deus, além de um coração sincero, ou seja, ser uma pessoa verdadeira diante de Deus, ela precisa ter a certeza desta fé. Ela precisa ter a certeza a quem ela está recorrendo. E ele diz assim: tendo o coração purificado de má consciência. Olha, sinceramente, não adianta você tentar enganar a Deus. Não adianta você ir para a sua igreja, orar, chorar, dizer Deus me socorre, se a única coisa que te levou a isso foi só resolver o seu problema. Será que você está conseguindo entender o que o Espírito Santo está falando ao seu coração? Então no verso 23 ele diz assim: guardemos firme a confissão da esperança. Aquilo que você confessa a Deus, você tem que guardar firme, você tem que ter essa esperança que sem vacilar, ele ainda diz assim, olha, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. É necessário que você tenha convicção disso. Então ele diz: consideremos-nos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Então agora olha o conselho que ele dá. Eu falei sobre o congregar, né? Sobre você estar dentro de uma igreja. Então ele diz assim: não deixemos de congregar. Você não pode deixar de congregar, como é costume de alguns. Olha só o que ele está dizendo. Isso é o costume de muita gente. Muitas pessoas só vão à igreja para quando precisam de alguma coisa de Deus. Elas esquecem, inclusive, que a importância do congregar é você conviver com seus irmãos. É você aprender a suportar o seu irmão com seus defeitos e com as suas qualidades por amor. Então ele diz: não deixemos de congregar-nos como é costume de alguns, antes façamos admoestações, e tanto mais quando vedes que o dia se aproxima. Nesse contexto, o apóstolo Paulo estava alertando aqueles irmãos: gente, transforme o seu coração, transforme a sua mente. E por que ele diz, vedes que o dia se aproxima? Porque já estava próxima a vinda do Senhor. Então Paulo queria que eles tivessem um coração puro. Paulo queria que eles congregassem e se amassem mutuamente. Porque quando você congrega dentro de uma igreja e ama o teu irmão, você está adorando ao Senhor. Porque essa é a vontade de Deus, que nos amemos uns aos outros. Você recebe esta palavra? Você está vendo a importância de nós aprendermos a nos relacionarmos com Deus? Que bom que você está ouvindo, recebendo no seu coração esta palavra. Então, venha comigo agora em Filipenses. Nós vamos fazer uma grande caminhada e eu quero dizer a você que certamente na próxima programação eu vou trazer a parte 2 dessa mensagem, porque há muitas coisas para se falar. O relacionamento de um filho com o pai nos traz grandes ensinamentos, e se nós não atentarmos para esses ensinamentos, nós vamos estar perdendo tempo. Nós vamos estar buscando a Deus, nós vamos estar buscando a ajuda de um pai, e muitas das vezes vamos achar que estamos sendo desprezados por esse pai, e não é nada disso. O problema é que a forma de se relacionar com esse Deus é que está impedindo que as suas bênçãos cheguem na sua vida. Receba esta palavra e comece a mudar aquilo que é necessário mudar. Então, venha comigo agora em Filipenses. Filipenses, no capítulo 4, no verso 10. Você veja agora que coisa interessante. Paulo, aqui neste capítulo 4 de Filipenses, versículo 10, Paulo está falando sobre ajuda. Certamente, Paulo estava falando sobre dizimar, ofertar, ou seja, ajudar a expandir o evangelho da graça e do amor de Deus. O contexto aqui é sobre isso. E eu quero te mostrar isso para que você veja que um verdadeiro adorador, ele jamais deixará
faltar alimento na casa do seu pai. A casa de Deus precisa ser alimentada, a casa de Deus precisa ter o pagamento das suas contas em ordem. Tudo isso vai trazer para você, mesmo que você não peça a Deus prosperidade financeira, só essa tua atitude de amor, essa tua atitude de adoração pela igreja que você frequenta, pelo pastor que ministra a palavra para você, só essa sua atitude vai fazer Deus mandar prosperidade para a sua vida. Eu costumo dizer que Deus, amados, não precisa do seu dinheiro para prosperar você. E as pessoas estão correndo para as igrejas, botando dinheiro no envelope, achando que com isso Deus vai dar prosperidade para a sua vida. Sabe qual é o maior problema dessas pessoas? É que elas estão sendo redondamente enganadas. Preste atenção no que você vai ouvir agora. Diz assim, Filipenses capítulo 4, 10 diz assim: alegrei-me, o apóstolo Paulo dizendo, alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovastes a meu favor o vosso cuidado. Olha só, o cuidado que você tem que ter com a sua igreja, o cuidado que você tem que ter com o seu pastor, porque é o homem de Deus que Deus colocou ali para ministrar a palavra a você. Então ele diz assim, o qual também já tinhas antes, mas vos faltava oportunidade. Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Para aqui um pouquinho. Tem muita gente que eu já ouvi falar assim, olha, mas é porque eu estou passando um momento financeiro difícil, assim que a minha vida melhorar eu vou dar uma oferta. Assim que a minha vida melhorar eu volto a dizimar na minha igreja. Olha, se você vai esperar a sua vida melhorar, eu lamento te dizer que você nunca amou e nunca praticou fé nesse Deus. Porque Paulo deixa bem claro, ele diz assim, olha, digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Para pensar comigo aqui. Eu conheço pessoas muito humildes, muito humildes. E qualquer um no lugar dessas pessoas, sendo pouca a sua renda, jamais seria um dizimista e jamais ofertariam na casa de Deus. Mas elas sempre foram fiéis ao dízimo. Mesmo que seja uma moeda de R$1, ela nunca deixou de dar uma oferta numa igreja. Pastor, mas ela não enriqueceu por causa disso. E quem é que está falando de enriquecimento? Será que você está buscando a Deus para ficar rico? Para ter vida financeira regalada? Deus não é dono de banco, abençoado. Deus não é dono de nenhuma instituição financeira. Entenda isso em nome de Jesus. Mude a sua forma de pensar, porque talvez seja por isso que você não prospera na sua vida. O que eu quero dizer a você e mostrar a você que uma pessoa dessa, por mais humilde que seja, ela aprende a viver contente em toda e qualquer situação. E você sabe o que acontece? Mesmo ela tirando do pouco que ela tem, o seu dízimo, mesmo que ela tirando e só podendo dar R$1 numa oferta, ela faz de todo o coração. E você sabe o que Deus faz na vida dela? Deus poderia, porque Ele é dono de todo o ouro e toda a prata, e Ele poderia prosperá-la o quanto Ele quisesse fazer. Mas sabe onde está o milagre de Deus? É que para esta senhora, é que para este senhor, nunca lhe faltou nada. Diga glórias a Deus. E no verso 12, Paulo diz assim: tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias, já tenho experiência, tanto de fartura, como de fome, assim de abundância, como de escassez. E sabe por que tudo isso? Ele diz no verso 13, porque tudo posso naquele que me fortalece.
Diga graças a Deus. Diga, eu recebo esta palavra no meu coração. Glórias ao Senhor. Então, sabe de uma coisa, abençoado? Nós não podemos nos esquecer que nos momentos difíceis é que o nosso amor e a nossa fé são provados. Porque nesses momentos, muitas vezes, a nossa fé diminui. A nossa perseverança diminui. A nossa paciência diminui. E o que nos faz permanecer de pé não é o que Deus pode fazer, e sim o seu grande amor por nós. Diga graças a Deus por isso. Tem muita gente se relacionando com Deus só pelo pão que perece. O próprio Jesus já passava por isso naquele tempo, naquela época e naquela geração. E eu quero te mostrar isso. Abra sua Bíblia comigo em João, no capítulo 6, no verso 22. João, capítulo 6, verso 22. Aqui nessa passagem, você vai observar comigo o quanto entristece ao coração deste pai. E quando eu falo deste pai, eu estou me referindo ao próprio Deus, quando ele vê que você só o busca pelas coisas que perecem, quando ele vê que você só o busca pelas coisas desse mundo, as coisas materiais, e não por amor. Então eu quero mostrar a você o contexto desta passagem. Jesus vinha fazendo muitos milagres, curando enfermos, naquela época expulsando demônios, espíritos malignos. Um espírito maligno que foi derrotado na cruz e que até hoje as igrejas fazem exorcismo, eles fazem prática de exorcismo, expulsando demônios. Amados, Cristo derrotou esse diabo na cruz. Ele se fez carne, ele foi à cruz, ele derramou o seu sangue para destruir aquele que tinha o império da morte, a saber, o diabo. Isso você vai poder conferir na sua Bíblia em Hebreus 2, capítulo 2, verso 14. Mas vamos aqui. Então, qual é o contexto dessa passagem? Jesus, por aquele povo que começou a seguir Jesus, a multidão, a Bíblia fala que era uma multidão, ela começou a seguir a Jesus Cristo porque viram ele fazer muitos milagres. Aí é que está o problema. Ninguém seguiu a Cristo por amar. Ninguém seguiu a Cristo pelos sinais que aquele homem apresentava, que obviamente era sobrenatural e que só poderia vir de Deus. Não, ninguém o seguiu por causa disso, mas interessados no que ele poderia fazer. Até aí tudo bem? Então o que aconteceu? Aquela multidão estava com fome. E Jesus disse: por que não alimentamos essa gente? Os discípulos se espantaram, acharam até uma piada de Cristo, né? Eram 5.000 pessoas. Era muita gente. Como é que eles iam alimentar aquele povo todo? E aí Filipe disse: olha, tem um rapazinho aí que tem 5 pães e 2 peixinhos. É tudo que nós temos aqui. E Jesus falou: traga para mim esses 5 pães e esses 2 peixinhos. E Jesus dando graças, presta atenção, Jesus não orou, não fez uma oração forte, dizendo: ô Senhor, derrama essa prosperidade nesse pão e nesse peixe. Não. Jesus deu graças, por mesmo só haver 5 pães e 2 peixinhos. Eu fico imaginando os discípulos olhando para a cara de Jesus, dizendo assim: Jesus ficou louco. Ele ficou louco. Pô, 5 pães e 2 peixinhos, como é que nós vamos dar de comer essa gente toda? E a palavra diz que Jesus, dando graças, deu de comer a todo aquele povo. E a Bíblia nos relata que 5.000 eram só homens, fora mulheres e crianças. Olha bem, hein? A quantidade de gente que não estavam seguindo Jesus
só por mero interesse, porque tinham visto os milagres que ele fazia. Preste atenção. Aí diz assim, João capítulo 6, verso 22. No dia seguinte, a multidão que ficara do outro lado do mar, notou que ali não havia senão um pequeno barco e que Jesus não embarcara nele com seus discípulos, tendo estes partido sós. Entretanto, outros barquinhos chegaram de Tiberíades, perto do lugar onde comeram pão, tendo o Senhor dado graças. Olha só. Quando, pois, viu a multidão que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, tomaram os barcos e partiram para Cafarnaum à sua procura. E tendo-o encontrado do outro lado do mar, lhe perguntaram: Mestre, quando chegastes aqui? Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, vós me procurais não porque vistes sinais, mas vós me procurastes porque comeste dos pães e vos fartastes. Preste atenção nisso. Então ele disse assim no verso 27, trabalhai não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, o qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus, o Pai, o confirmou com esse selo. Diga glórias a Deus. Então você vê que já naquele tempo, naquela época, muita gente só andava com Jesus, só corria atrás de Jesus pelos bens, pelo que ele poderia fazer, pelo que elas poderiam usufruir dele, e não por entenderem e acreditarem que ele era o Cristo, o Filho de Deus. Isso é muito importante, porque hoje, abençoados, esta é a maior doença que existe dentro dessas igrejas, desse sistema religioso corrupto de entendimento, que não ensina esta palavra, que não prega este verdadeiro evangelho. Então eles estão ensinando as pessoas, como eu já disse, a adorarem a Deus pelo que Deus tem a oferecer, e não por amor. Eu quero aproveitar essa oportunidade para falar uma coisa muito importante para você. Porque eu falei de dízimos, falei de oferta, e hoje há muitos pregadores, supostos pregadores da graça de Deus, que condenam radicalmente o dízimo, que dizem que o dízimo não é da graça, o dízimo era da lei. Você já deve ter ouvido isso muitas vezes. Então eu quero que você receba esta palavra que eu vou te dizer agora. Seja dízimo ou seja oferta, tenha o nome que tiver, a ajuda que você dá à tua igreja, a ajuda que você dá para o sustento da casa de Deus, porque o dízimo no velho pacto sempre foi, a função do dízimo no velho pacto sempre foi para trazer alimento e sustento à casa de Deus. Então, seja dízimo ou seja oferta, não importa. O que importa é a tua atitude de coração. O que importa é que você reconhece que aquele lugar aonde você frequenta, que é um lugar onde você ouve a palavra, e que aquele homem, aquele pastor é um ministro de Deus a seu favor. Então você abre o teu coração, você ajuda a obra de Deus a ir em frente. Você participa disso, sabe por quê? Porque você sabe que tudo que você fizer para a obra de Deus, e se fizer por amor, Deus jamais deixará de te dar retorno. Recebe essa palavra no seu coração. Essa falácia que você tem ouvido por aí, dízimo era da lei, em graça ninguém pode dizimar, não importa. Eu sei que há muitos
falsos profetas, muitos falsos pastores, muitas pessoas que desviam o dinheiro das ofertas e dos dízimos das suas próprias igrejas. Esses vão receber o reto juízo de Deus. E não compete a você julgá-los. Se você acha que está dentro de uma igreja onde seu pastor não é uma pessoa fiel, onde seu pastor não é uma pessoa honesta, mude de lugar. Procure outro lugar para você congregar, para que você possa dar os seus dízimos, que seja dar as suas ofertas, não importa, mas para que você possa ajudar a obra de Deus e a pregação do Evangelho da Graça, já que naquele lugar você se sente bem, você recebe consolo, você recebe conforto, Deus fala através da boca do homem de Deus ao seu coração. É isso, é esse sentimento que tem que estar dentro de você. O sentimento que está dentro desses supostos pastores que pregam a graça e são contra o dízimo, sabe qual é o sentimento? É um sentimento de avareza. Sabe por que eles condenam o dízimo? Eles condenam o dízimo porque eles foram muito enganados dentro dessas igrejas do sistema, se tornaram pessoas avarentas, hoje pregam a graça e se tornaram pessoas altamente egoístas. Não houve transformação nenhuma de vida. Eles só largaram as igrejas, estão aí falando em graça, abrindo a boca para dizer que não precisa congregar, não precisa dizimar, não precisa mais fazer nada, não. Comamos e bebamos, que um dia morreremos. Não foi isso que o apóstolo Paulo disse? Para eles nada mais importa, mais nada interessa. Eu conheci a graça, eu estou vivendo uma liberdade gloriosa em Cristo Jesus. Eles ainda enchem a boca para falar. Pare para pensar nisso. Não importa se é lei, não importa se é graça. O que importa é a intenção do seu coração, porque são esses adoradores que o próprio Cristo está procurando. São esses adoradores que o próprio Cristo está esperando. Como nós vimos na palavra, esse tempo já chegou. Já está na hora de você começar a procurar esse Deus. Já está na hora de você começar a ajudar a obra de Deus a avançar por amor. E se você recebe esta palavra e crê nisso e pratica esta fé, não fique preocupado com nada. Deus não vai deixar faltar nada na sua vida, na sua casa, para você, para a sua família, para os seus filhos. Não. Nunca vai faltar o pão. Receba esta palavra no seu coração. E sabe por que tudo isso, abençoados? Porque Deus conhece os corações. Deus sonda corações. Nunca se esqueça disso em nome de Jesus. Nós já estamos chegando ao final desta mensagem, mas eu não posso deixar de te mostrar, de ir com você lá no velho pacto, lá na velha aliança, para você ver, receber e enxergar que não importa que seja o velho pacto, não importa que seja o novo pacto, o que importa é a intenção do seu coração. Então eu quero que você enxergue que mesmo no velho pacto, aquele mesmo Deus do velho pacto, aquele Pai do velho pacto, é o nosso Pai nos dias de hoje. E se Ele fez, mesmo com a incredulidade daquele povo, que se Ele fez, mesmo sabendo que aqueles não eram os seus verdadeiros adoradores, que o adoravam em espírito e verdade, o seu grande amor nunca vai faltar na vida de cada um de nós. Diga graças a Deus, diga eu recebo esta palavra no meu coração. Então eu quero te levar no livro de Deuteronômio, no capítulo 28, no verso 1. Agora você vai entender o que verdadeiramente importa
para Deus. O subtítulo desse capítulo 28 de Deuteronômio diz assim: as bênçãos, olha só, as bênçãos decorrentes da obediência. Opa, peraí. Eu estou falando que nós vamos ler algo que diz, que tem como subtítulo as bênçãos decorrentes da obediência. Não são as bênçãos decorridas da ganância, não são as bênçãos decorridas por interesse, não são as bênçãos decorridas por qualquer outro motivo, pelas suas orações, pelos seus jejuns, pelo seu joelho no chão, não. São as bênçãos decorridas da obediência. Então diz assim a palavra do Senhor: se atentamente ouvires a voz do Senhor, teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Diga: eu recebo essa palavra. E aí no verso 2 ele diz assim: se ouvires a voz do Senhor, teu Deus, virão, olha só, virão sobre ti e te alcançarão todas as bênçãos. Diga: eu recebo essa palavra na minha vida. Meu Deus, que coisa tremenda! O Espírito Santo acaba de nos revelar que lá no velho pacto, preste atenção, no velho pacto, se eles ouvissem a voz daquele Deus, as bênçãos os alcançariam. E aí ele começa a relatar uma série de bênçãos. Então eu começo a chegar à conclusão que quando você busca, quando você adora esse Deus em espírito e em verdade, quando você se relaciona com esse Deus por amor, com todo o amor do seu coração, você nem vai precisar pedir nada a Ele. Será que está claro isso para você? As bênçãos vão correr atrás de você, porque o próprio Deus vai fazer derramar sobre você bênçãos sem medidas. Diga glórias a Deus. Diga: eu recebo esta palavra no meu coração. Recebe, abençoado. Creia nisso. Hoje nós vivemos em um novo pacto, em uma nova aliança. Se na velha aliança já era assim, imagine agora que nós vivemos debaixo da graça e do amor de Deus. Mas eu quero que você entenda que o fato de nós estarmos debaixo da graça e do amor de Deus, eu quero que você nunca despreze o velho pacto, porque toda a Bíblia é a palavra de Deus. Pois é lá no velho pacto, e você há de concordar comigo, foi no velho pacto que lá nesse pacto antigo, olha, estão contidos muitos exemplos de fé. É lá no velho pacto que eu encontro muitos exemplos de perseverança. É nesse velho pacto que eu encontro todas as promessas de Deus na vida daquele que crê, na vida que o adora por amor, na vida daqueles que ouvem a sua voz e obedecem a sua palavra. Será que você está entendendo isso? Será que você está entendendo a importância de você parar para pensar e refletir de como você está se relacionando com Deus? Presta bem atenção. O que as igrejas fazem nos dias de hoje? Os pastores, muitos inclusive por torpe ganância, eles pegam e usam o Velho Testamento, o Velho Pacto, a Velha Aliança, para defender os seus próprios interesses. E na maioria das vezes,
para trazer palavras de condenação e medo para as pessoas. Os pastores usam o Velho Testamento para trazer condenação. É para falar no diabo, é para dizer que se você não fizer isso ou aquilo, você vai queimar no fogo do inferno, é para dizer que se você não fizer isso ou aquilo, você vai perder a sua salvação. Meu Deus, onde é que nós estamos? Será que você ainda está se submetendo a estar dentro de uma igreja para ouvir essas histórias da carochinha, como eu sempre falo, essas fábulas de velhas caducas? Para pensar. O Velho Testamento, ele traz as promessas. O Velho Testamento, ele traz mandamentos importantíssimos. O Velho Testamento traz toda sorte de bênção que Deus tem preparado para aqueles que o amam e o obedecem. É necessário que você entenda isso. A única coisa que você não deve seguir no Velho Pacto é viver debaixo das ordenanças da lei de Moisés, como muita gente está vivendo. E por isso eles usam o Velho Pacto para dizer, não, tem que sacrificar, não, você tem que fazer isso, fazer aquilo. Abra os teus olhos de entendimento. Eu quero que você entenda que existem realmente, dentre muitos caminhos, dois que certamente sempre nos levarão a mantermos um relacionamento íntimo com Deus. Além de íntimo, íntegro com Deus. Um relacionamento de fé, um relacionamento de amor, um relacionamento de confiança. Então eu quero te mostrar esses dois caminhos para que a gente venha encerrar esta mensagem. Abra sua Bíblia comigo em Mateus, no capítulo 6, no verso 33. Então eu quero dar a você os dois caminhos que vão te levar à vitória. Os dois caminhos que vão te levar a ver as bênçãos de Deus correndo atrás de você. Então Mateus capítulo 6, verso 33, o Senhor diz, a palavra do Senhor diz, não a palavra do pastor Luiz Carlos, é a palavra do Senhor, diz assim: buscai, pois, em primeiro lugar, vou repetir, buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. E você sabe o que vai acontecer? E todas essas coisas vos serão acrescentadas. Diga glórias a Deus. Diga, eu recebo esta palavra. Buscai primeiro, em primeiro lugar de tudo. A sua prioridade tem que ser buscar o reino desse Deus. Viver o reino desse Deus aqui nesta terra. Buscar ser uma pessoa justa, honesta, de caráter. E tenha certeza que todas estas coisas vos serão acrescentadas. Que são todas essas coisas? São as bênçãos materiais. É sua vida financeira. É o seu relacionamento familiar. É a paz dentro da sua casa. É o seu bom emprego. Todas essas coisas, ele diz todas, ele não selecionou, ele não, como se diz, ele não relacionou bênçãos, ele disse, todas essas coisas vos serão acrescentadas, e ponto final, é Deus que está dizendo, e eu creio, eu declaro que você creia nesta palavra em nome de Jesus. E qual é o segundo caminho, pastor? E aqui nós encerramos. Sabe qual é o segundo caminho? Abra sua Bíblia em 1 Coríntios, no capítulo 13, no verso 13. 1 Coríntios, capítulo 13, verso 13. Diz assim a palavra do Senhor. O apóstolo da graça, Paulo, dizendo, agora, pois, permanecem, olha o que permanece. Permanecem a fé, a esperança e o amor.
Agora Paulo dá um alerta e deixa bem claro o seguinte, ó, esses três prevalecem, esses permanecem até o dia de hoje, a fé, a esperança e o amor. Agora ele diz assim, porém, o maior destes é o amor. Diga graças a Deus. Eu declaro em nome do Senhor Jesus que você tenha recebido esta palavra no seu coração. Que a partir de hoje você já comece a mudar o seu relacionamento com Deus. Como filho, que você possa, a partir de hoje, amar este teu pai de todo o seu entendimento, com todas as suas forças e de todo o seu coração. Na próxima semana, eu vou estar trazendo a segunda parte desta mensagem para que a gente possa fechar este assunto e você definitivamente mudar a sua vida e mudar para melhor. Então eu quero deixar aqui a graça e o amor de Deus no seu coração. Eu quero deixar aqui a certeza de que Deus te ama e como Pai, Ele só quer o melhor para a sua vida. Então eu declaro que a graça, que o amor, que as misericórdias desse Deus sejam com todos vocês. Que ao viver este grande amor por este Pai, você possa tomar posse de todas as bênçãos que Ele já tem preparada para a vida de todos nós. Receba o meu grande abraço e eu aguardo você de todo o meu coração na nossa próxima programação. E quero pedir a você, em nome de Jesus, que se inscreva em nosso canal, que aperte o sininho e dê o seu like, para que você não perca nenhuma das nossas mensagens, para que você, através dessas mensagens, venha verdadeiramente conhecer este grande Deus, venha verdadeiramente conhecer a sua graça e venha verdadeiramente reinar em vida. É o que eu declaro, é o que eu desejo de todo o meu coração. Fiquem com Deus e até a próxima programação, querendo Deus. De amor, só pra você, bem baixinho. Contar histórias de amor, dizer pra você que te amo. Não é sonho ou fantasia, são coisas que a gente vê. As palavras batem forte, bem direto ao coração. Amar é lindo demais, e o teu olhar brilha dentro do eu vou aprendendo a viver, vivendo esse amor em forma de canção. Brilha dentro do meu. Eu vou
aprendendo a viver, vivendo esse amor em forma de canção. Não é sonho ou fantasia, são coisas que a gente vê. As palavras batem forte, bem direto ao coração. Fala de coisas de amor.